falando sobre o gnosticismo. Gnosticismo não era uma única religião, mas um conjunto de movimentos religiosos, cada um com seus próprios textos, seus rituais e suas doutrinas peculiares. Quais são as características básicas do gnosticismo? Esoterismo e uma tendência sincrética. Quando você pensa em esoterismo, você vai observar uma situação em que o conhecimento, de certa forma, é uma coisa mais mística, certo? Então, vou pegar uma coisa do tipo, quando você pensa em vontade de Deus, você pensa em escrituras sagradas. Você teve um sonho, mas o sonho não bate com a Bíblia, você fica com a Bíblia e abre mão do sonho. Você teve uma sensação, mas se não bate com a Bíblia, você fica com a Bíblia e a sensação você vai continuar acompanhando para ver o que poderia ter sido. Mas agora, no esoterismo, a questão é o aspecto místico da coisa. A fundamentação bíblica que se lasque para lá. Então, a gente tem, nesse caso aqui, uma certa inclinação para esoterismo. E pegando aqui a página 112, o termo esotérico hoje é associado a superstições ou práticas de adivinhação, como astrologia e tarô, ou a seitas com tendências ao misticismo. Mas ele significa simplesmente algo que é secreto ou confidencial, algo reservado apenas para pessoas seletas, algo que só pode ser compreendido por aqueles que possuem conhecimento especial no assunto. O cristianismo sempre foi uma religião popular, universal, aberta a todos. Grupos gnósticos eram secretos e não distribuíam suas doutrinas livremente. Era necessário tornar-se um adepto de uma seita gnóstica e passar anos, às vezes décadas, ascendendo os diferentes níveis da religião até poder ter acesso a todos os seus mistérios. Então você vê que não é uma coisa relacionada ao seu relacionamento com Deus, mas é uma coisa que depende das graduações que você vai tendo dentro do grupo, de acordo com essa coisa secreta que você vai chegando, uma coisa mais ou menos assim. E a respeito, né, da tendência sincrética, a gente vai observar que os textos gnósticos, como na página 113, combinam ideias de diversas tradições e ressignificam para comprovar seus argumentos. Então, a gente, por exemplo, vai observar em textos gnósticos cenas e ditados dos evangelhos canônicos que são misturados com ideias derivadas da filosofia platônica e neoplatônica, com princípios éticos do estoicismo romano, anjos e demônios do misticismo judaico, dualismo zoroastriano da Pérsia e vários outros elementos exóticos. Então a gente vai vendo assim uma série de coisas dentro do gnosticismo que está dentro da religião cristã. E o gnosticismo ele era fortemente dualista, impondo uma firme separação entre o mundo físico e espiritual. Ele era fortemente influenciado por ideias platônicas sobre a imperfeição e a natureza transiente do universo físico. A gente, por exemplo, vai observar em relação à questão do platonismo, em relação ao seguinte: quando você pensa em Platão, você tem, grosso modo, para quem nunca estudou Platão, mas pelo menos leu, a ideia do mundo sensível e o mundo das ideias. E o mundo sensível é considerado como o mundo das sombras. E o mundo das ideias é que é o mundo da verdadeira luz. Então, o que acontece? Quando você pega esse pensamento, você tem aquela coisa de assim, o espírito, né, que está na área da ideia, está na área espiritual, na área da abstração, é uma coisa boa. A matéria que está na parte da sombra, que está na parte concreta, isso aí já não é muito bom não, é mal. E quando você pega isso para o cristianismo, você pode confundir carne com corpo.
e não é a mesma coisa, porque carne tem a ver com a natureza humana caída, corpo tem a ver com o nosso organismo. E aí quando alguém fala de pecado da carne, tem gente que vai associar alguma coisa relacionada a corpo, mas vamos pensar o seguinte: inveja é um pecado da carne, tem algum órgão onde fica inveja? Entende? Então é algo para a gente observar. Quanto à questão do gnosticismo, a gente falou sobre a influência platônica, e eles afirmavam que o mundo foi criado mal e que o criador do mundo era em si um ser maligno, um falso Deus que aprisionou os espíritos dos homens em corpos físicos deturpados. E aí o que acontece? O cristão gnóstico, quando ele pega isso aqui, ele vai tentar fazer um malabarismo, mas ele pega um raciocínio mais ou menos do tipo, certo? E aí, qual é a resposta de Irineu a respeito do assunto? Em sua obra Contra as Heresias, a gente vai perceber que ele, vamos bater de frente com esse negócio aqui. Ele nasceu por volta do ano 130 em Esmirna, na Ásia Menor, e lá aprendeu com Policarpo, discípulo do apóstolo João. Foi por décadas um presbítero na igreja de Leão e tornou-se bispo após a morte de seu antecessor. A gente vê, por exemplo, uma resposta, né, em que ele bate de frente com esse sistema, e de acordo com a página 117, ele declarou, né, ele deu uma resposta, né, que se Valentim, um dos líderes gnósticos do seu tempo, poderia inventar uma multidão de seres espirituais para parecer impressionante, ora, ele também não podia, e decidiu criar sua própria lista de seres espirituais, como a abóbora, o pepino e o melão. Aí ele diz: nada impede que outro qualquer, ao tratar deste assunto, use estes nomes. Existe certo pró-princípio soberano, pró-esvaziado de inteligibilidade, pró-esvaziado de substância e potência, pró-dotada de esfericidade, que chamo abóbora. Junto com esta abóbora coexiste uma potência que chamo supervacuidade. A abóbora e a supervacuidade, sendo um só, emitiram sem emitir um fruto visível de qualquer lugar, comestível e saboroso, ao qual dou o nome de pepino. Junto com este pepino existe uma potência da mesma substância, que chamo melão. Estas potências, isto é, abóbora e supervacuidade, pepino e melão, emitiram a multidão restante dos melões delirantes de Valentim. Com efeito, se é necessário ajustar a fala comum à primeira tétrada, e se cada um escolhe os nomes que quer, o que impede usar estes nomes como muito mais inteligíveis e conhecidos de todos? Então a gente, por exemplo, vai observar em que a gente tem uma postura em que os religiosos, eles dão os nomes que eles querem para as coisas, e Irineu fala assim, se é assim eu também posso inventar, certo? Então a gente vai ver aqui que, deixa eu ver, na página 116, ele refutou os evangelhos espúrios utilizados pelos gnósticos, apontando para o fato de que todos eles tiveram suas origens em 100 anos ou mais após a morte de Cristo. Era muito conveniente para os gnósticos inventarem doutrinas misturando os ensinos de Jesus com misticismo judaico, filosofia grega e outras coisas mais, e então, coincidentemente, encontrarem evangelhos, entre aspas, em que Jesus fala exatamente como o gnóstico, proferindo ensinamentos que vão diretamente contra o que os 4 evangelhos do Novo Testamento afirmam. E aí ele diz, né, que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João tinham autoridade apostólica historicamente comprovada. Foram escritos por apóstolos ou por homens que trabalhavam sob a supervisão dos apóstolos. De fato, é nos escritos de Irineu que encontramos um dos principais registros de que os 4 evangelhos eram utilizados em conjunto para determinar os eventos da vida de Jesus e seus ensinamentos, e mais informações sobre a maneira em que cada autor redigiu o seu evangelho.
Aqui embaixo, na 117, em segundo lugar, Irineu leva adiante o argumento de Paulo em Romanos 5, no qual o apóstolo afirma que Jesus Cristo é o segundo Adão. Muitos gnósticos argumentavam que Jesus não veio em carne, pois não era possível que um mensageiro de Deus adotasse a matéria corrupta. A importância de Jesus estava em seu ensinamento, não na encarnação. Então a gente vê que assim há uma resposta de Irineu contra o esforço que eles estavam fazendo aqui para negar a questão, né, de Jesus ele ser uma pessoa verdadeira como as outras pessoas, inclusive na condição de segundo Adão, certo? Então, deixa eu ver aqui, se Jesus foi tentado, certo? Ele estava desfazendo os erros de Adão, apagando seu pecado com sua própria obediência. Ao morrer na cruz, inocente de todo mal e obediente ao Pai até o fim, Jesus conclusivamente provou que ele conseguiu fazer o que Adão não conseguia. Jesus foi o primeiro homem a perfeitamente obedecer a Deus e com isso se tornou a origem de uma nova humanidade. Então a gente tem isso aqui. Seguindo, Irineu refutou os evangelhos espúrios utilizados pelos gnósticos, apontando para o fato de que todos eles tiveram suas origens 100 anos ou mais à morte de Cristo. Irineu leva adiante o argumento de Paulo em Romanos 5, no qual o apóstolo afirma que Jesus é o segundo Adão.